Tudo nice com você? Eu espero que sim. E hoje nós vamos falar sobre um assunto super importante para o call center. Nós vamos falar sobre a área de planejamento. Tem um convidado super especial, o Wallace. E olha que interessante, né? A mágica da internet. Você sabe que eu posto vídeos, você que me acompanha, e caso você não me acompanhe, eu posto vídeos diários, sempre faço algum post com algum comentário e coloco um vídeo que tem relação com aquele comentário que eu normalmente coloco nos posts. E eu tenho uma das pessoas que me segue, que é o Wallace, e a gente estava lá, eu estava falando sobre alguns assuntos, estou fazendo Papo de Líder, que é esta série que eu faço aqui direto pelo meu canal, Liderando Mais, aqui do YouTube, e ele me acionou no privado e juntos nós combinamos de fazer essa live aqui para você. Por quê? Porque há um tempo atrás, algumas semanas, eu fiz uma enquete no LinkedIn, rede que eu super curto, gosto muito, é uma rede bastante profissional, muito séria, e eu faço esses posts. Então eu divulguei que eu faria esse papo de líder, né? E o que eu faço? Eu convido alguns profissionais, alguns líderes ou profissionais do call center e a gente bate um papo bacana sobre assuntos que são relacionados ao call center. Então, eu já falei com pessoas da área de qualidade, de treinamento, porque eu fiz uma enquete algumas semanas atrás, perguntando se o meu público gostaria de conhecer um pouco mais dessas áreas que compõem o call center, que vai muito além do atendimento, né? Que é aquela ligação que você normalmente recebe ou que você precisa entrar em contato para esclarecer uma dúvida, negociar uma dívida, por N fatores. Então, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a área de planejamento, que é uma área de inteligência de negócios que apoia, né, e dá todo o direcionamento que a operação precisa ter para ser mais eficiente. Seja essa operação um ativo, onde nós entramos em contato com esse cliente, ou um receptivo, onde esse cliente entra em contato com o call center. E aí nós vamos aqui falar um pouquinho sobre isso, vou chamá-lo já, porque nós temos vários assuntos bacanas para falar, e aí você terá a oportunidade de conhecer um pouquinho mais deste bastidor tão importante para o call center, tá? Wallace, como você está? Olá, gente, boa noite, tudo bem, graças a Deus. Vamos falar bastante hoje sobre planejamento. É isso aí, Wallace. Bom, eu te agradeço, primeiro, por você ter me acionado, por ter tido essa coragem mesmo de meter a cara aqui na rede, de me ajudar nesse processo de transformação que o nosso call center tão querido precisa ter. E são profissionais assim como você, protagonistas, que fazem toda a diferença. Então, gratidão pela tua atitude e que de bate-pronto eu fiz questão de aceitar, porque são pessoas assim que eu quero junto comigo nesse movimento, Wallace. Olha, agradeço bastante. Eu vou até abrir um adendo aqui, né, um parênteses. Fiz uma publicação no LinkedIn esses dias e até vi a sua publicação, a sua enquete. Foi muito interessante porque eu comecei a perceber há algum tempo, já que a área de planejamento, assim como as outras áreas, muitas das vezes acabam sendo deixadas de lado por ser uma área de staff, a área que fica ali atrás. Ela é a engrenagem do relógio e a operação são os ponteiros. Então, a operação está sempre ali na frente, levando, guiando as informações. E na hora de receber os prêmios, muitas das vezes, a gente era deixado de lado, né? E eu fiz uma publicação, tem uma semana, 2 semanas atrás, né? Que dizia bem claro, a operação sozinha bateu a meta. E aí eu coloquei embaixo como se fosse a voz das demais áreas falando ali, né? E essa postagem gerou muito engajamento, muita gente curtiu. Várias áreas sentiram essa dor, né, porque existe muito ainda nesse mundo que a gente trabalha, né, que a gente vive, essa questão, né, eu faço meu trabalho, você faz o seu, e no final, na hora de agradecer, fica um pouco para trás, ali, dependendo da situação das pessoas, precisa contar gratidão, né. Então, depois da minha postagem, posso dizer isso com todas as letras, e vi isso acontecer em vários lugares. Muitas pessoas curtiram, e naquela semana houve até em um grande banco a entrega do prêmio para várias operações. E esse grande banco, né, fez ali a entrega da premiação, das melhores operações, e várias operações, isso me deixou muito feliz. Vários diretores, vários gerentes de operações agradecendo as áreas de staff. Isso foi assim muito gratificante para mim. Porque eu comecei a perceber que realmente ali faltava um empurrãozinho para eles entenderem não só a área do planejamento, mas a qualidade, treinamento, TI, suporte. Nossa, esses caras são demais.
Então, ali, todo momento ajudando a gente, né? Quebrou o computador, precisa que inserir algum software, o operador está deslogado. Então, assim, é um negócio muito importante, né? Todas as áreas compõem esse mundo que é o call center, e muitas vezes as pessoas acabam esquecendo. E a partir daí, me veio alguns insights, né? Quando eu vi a sua publicação, eu falei, poxa vida, eu quero falar sobre planejamento. Eu acho que ninguém falou sobre isso até hoje, e a gente precisa trazer isso para o mundo das pessoas. Porque sabe qual que é, Anice? A pergunta que mais me entristece até hoje, que mais me buga, vamos dizer assim, no mundo atual, a pessoa chega em mim e fala assim, o que você faz? Eu trabalho no planejamento de call center. E fica aquele cri, mas Boa. Né? Boa. Então, assim, eu cansei de ficar na roda de amigos explicando para eles, o planejamento faz isso, aquilo, outro. Então, assim, o espaço da sua live foi muito importante, está sendo muito importante para a gente expandir o que é essa área, principalmente para a área de operações, para operadores, para pessoas que têm ali o feeling do planejamento, muitas vezes não sabem, e falam, nossa, eu queria ter um lugar no mundo para que a minha inteligência fosse usada de uma forma bacana. Então, hoje você vai conhecer o planejamento, que é uma área que vai te deixar, assim, muito encantado. É isso aí. E o Wallace, assim, para a gente começar, conta um pouquinho como é que você chegou nessa área, né? Como é que tudo começou? Você se deparou aí num call center? Como é que você chegou nesse mundo de maluco e que fascina tanto quem realmente se entrega, né, para o call center? Conta um pouquinho da sua trajetória até esse momento. Eu comecei em 2008, trabalhando com vendas por telefone mesmo. Isso era telefone, tinha que discar mesmo e tal. Passei por essa experiência por 3 meses. Não me considerava até então um bom vendedor, por isso fiquei pouco tempo, né? Em 2009, eu conheci, né, um analista de planejamento, não sabia o que era, né? E até então não sabia o que ele era, né? E ele chegou em mim e falou assim, você está trabalhando? Eu falei, não estou trabalhando. Ele me manda o seu currículo que eu vou dar um jeito de colocar você na minha empresa. E aí eu mandei o currículo para ele e entrei no call center como um operador do telemarketing receptivo, né? E uma grande empresa, uma multinacional. E quando eu entrei ali, né, foi aquela coisa a mais para você ganhar o dinheiro, aquela coisa, para não ficar desempregado e tal. O salário mínimo, se eu não estou enganado, era R$475, se eu não estiver enganado. Você começou ganhando mais do que eu. Eu comecei com R$377 há 20 anos. Olha isso. E comecei a me destacar pela questão de ajudar as pessoas. No treinamento, como eu fui muito bem, e receptivo a gente sabe, é conteúdo. Quando você trabalha com receptivo, é conteúdo. Assinatura de revista, uma editora grande. Então, querendo ou não, tinha que saber sobre todas as revistas, procedimentos do sistema, né, argumentação com o cliente em relação a problemas e soluções. E ali fui desenvolvendo meu skill de solucionar problemas. E após 5 meses trabalhando como operador, eu já entrei para cuidar da equipe. Eu entrei na equipe como sendo o cara mais novo, 3 meses depois eu já era o mais velho, né? Então, a supervisora depositou em mim essa confiança, eu comecei a ser um backup de operação e comecei a ajudar a supervisora nisso. Curiosamente, eu adorava a área de treinamento. Mas, passado algum tempo, eu descobri o que ele fazia, o Marcelo. Ele fazia parte da área de planejamento, é um analista de planejamento pleno do call center receptivo na época. E aí ele falou para mim, você pode fazer essa prova, tal, você sim, depois de 8 meses, né? Faz a prova que vai dar certo. E aí, por fim, depois de 11 meses trabalhando como operador, eu passei na prova e entrei para trabalhar como control desk, né? Não fazia ideia do que o cara fazia, do que o control desk fazia. E ali fui pegando na marra os conceitos, as coisas. Mas ali já comecei a aprender o que era o control desk, a paixão que era essa questão de você ser um control desk do receptivo, né? O control desk, ele é o cara do presente, é o cara que atua na hora, né? Se a gente fosse fazer um paralelo aí, seria, por exemplo, o balconista, aquela pessoa que está ali, que está atendendo, que está resolvendo problema. Então, era tudo na hora. Então, aconteceu um problema, a operação era receptiva, então, operação receptiva você tem que tomar muito cuidado para não dar fila de atendimento. E o que seria uma fila de atendimento, pessoal? É quando você liga para algum lugar e aí você fica na linha esperando por um tempo, aguarde para ser atendido. Minha função era justamente essa, não deixar que acontecesse isso. E tem sistemas que a gente vê tudo isso, né? Que monitoram tudo isso para a gente. Então, a minha função era monitorar o sistema, dar informações, dar suporte para as demais áreas, ativar algum tipo de contingência quando necessário. E aquilo ali me encantou, né? Só que eu não sabia que até então o planejamento era tal como outras áreas do call center, uma área que, a partir do momento que você entra, dificilmente você vai sair dessa área, né? Acho que como supervisor, como instrutor de treinamento, como monitor de qualidade, quando você entra nessas áreas,
dificilmente você vai para outra empresa com outro cargo. Você fica nesse cargo e o cargo me seguiu até hoje. O perfil se encaixa na área, né? Você vai se modelando aquilo e você vai se descobrindo, né? Então, inicialmente, eu fui aquele control desk mais engessado, lá em 2010. Então, o que tinha que fazer era isso, isso e isso. Então, tinha umas rotinas que eu tinha que fazer e tudo mais, mexia pouquíssimo em relatório, informações, e o control desk ele atua nessa questão do presente. Então, só apagava fogo, né? Que eu costumo falar, só apagava fogo. E depois disso, trabalhei em outra empresa e era um receptivo de vendas. Aí a coisa mudou bastante. Então, eu tinha que olhar a fila, mas eu tinha que fazer relatório, tinha que mexer na hora. Aí eu tive que aprender a mexer no Excel, aprender conceitos, aprender a mexer em um sistema, porque era um receptivo de vendas, então tinha um sistema, cadastramento de cartões, de informações, de campanhas, para as pessoas comprar o cartão. Então, as coisas começaram a se abrir para mim de uma forma diferenciada, né? E hoje o planejamento, para mim, é uma coisa muito natural, né? E ele se divide em 3 partes, né? As pessoas talvez não conheçam o planejamento. Eu falei só do control desk, que é o cara do presente, que está ali cuidando do momento. O planejamento ele tem 3 formas de atuação. Ele é passado, presente e futuro. As empresas grandes, que têm grande estrutura, elas dividem muito bem para que os segmentos não acabem chocando um com o outro, as responsabilidades sejam atribuídas um ao outro. Elas são reconhecidas como o Sistema de Informações Gerenciais, SIG, ou como é comumente conhecido entre nós, MAS, né? Management Information System, Sistema de Informações Gerenciais. Ele cuida do passado, ou como a gente está conhecendo hoje, que é o famoso BI, né? O analista de BI ou MAS. Ele cuida de informações do passado. O Control Desk, ele atua no presente, né? Aquele cara que está ali monitorando, vendo o tempo todo. E quem cuida do futuro? É a parte de estratégia, é aquele cara que tem a visão do futuro. E as 3 áreas sempre vão se interligar, gente. É uma coisa assim, um depende do outro. Não tem essa questão de você ser independente. O Control Desk, ele atua com as informações que a estratégia faz para ele. Como a estratégia faz a informação? Ela cria esse mundo, ela cria porque a gente teve dados do passado. Então, ela precisa do MAS para poder ter os dados, criar planos de ações, para que no futuro presente a gente comece a tomar essas ações e essas ações se convertam no resultado final, que é sempre o lucro da empresa. Quando ele se refere ao passado, o que isso significa? Que eu tenho lá o líder, vamos pegar um líder de equipe, que recebe um relatório com as informações do que já aconteceu no atendimento nos dias anteriores. Esse líder, ele vai pegar esse relatório, ele vai analisar a semana dele, comparar com os meses anteriores. Isso é o passado. Então, ele vai olhar como estava o comportamento da equipe dele, por exemplo, em dias, semanas ou meses atrás, com base no que esses representantes realizaram de atendimento. Então, por trás de tudo isso tem os números, que são os dados que essa área de inteligência gera, para que a operação tenha condição de saber se ela está melhorando ou se ela não está melhorando ao longo dos dias em relação a uma meta, a um desafio, a um objetivo. Então, sempre existe um parâmetro. Qual é esse parâmetro? Como eu sei que a minha equipe está indo bem ou está indo mal? Porque muito ou pouco, bom ou ruim, não quer dizer nada. São os dados que vão te dizer qual é a sua referência a partir de uma meta. Então, você sempre vai olhar a meta e o passado para saber se você está vindo numa projeção de entrega ou de não entrega de metas. Então, essa é a parte do passado, que para operações é essencial quando ele vai elaborar, por exemplo, um plano de ação com base no passado, definir uma estratégia para melhorar o futuro, que daí entram as outras áreas, os outros chapéus de planejamento que o Wallace colocou. É isso, né, Wallace? Justamente, é isso mesmo. Então, você faz 2 exemplos com relação à comida. Você vai num cara que vende um hambúrguer, por exemplo, né, essas food truck, né? Então, você vai no food truck, então o cara já fez uma pesquisa de mercado, ele sabe quais são os melhores lanches, o sabor que as pessoas mais gostam. Aí você vai ali, você tem a trilha de opções, você pede, ele faz, né, o seu lanche, por exemplo, eu gosto de bacon e a Nancy gosta de frango. Então, eu pedi um X-bacon, ela pediu um X-frango, e aí saiu vários outros hambúrgueres da mesma marca nossa. Isso foi, por exemplo, numa segunda-feira. Então, quando o dono analisa esses dados da segunda-feira, segunda-feira, qual foi a minha maior saída? Eu tive mais lanches de bacon e de frango. Então, na próxima segunda-feira, qual vai ser o meu plano de ação? Eu vou comprar outros sabores? Não. Eu tenho. Perfeito. A minha demanda maior é de bacon e de frango. Então, eu vou comprar um número
número maior desse para que eu possa atuar. Olha a estratégia atuando. E olha o EMAS entrando aí, porque o EMAS ele guardou os dados. Então, cada vez que o cara faz uma anotação ali, bem simples, gente, falando bem simples isso de um food truck. Imagina uma operação de call center, que a gente tem informações, dados, metas, né? E para a gente entender como é que esse mundo funciona, o planejamento, ele atua desde o comecinho. Não começa agora, por exemplo, a operação já entrou e a gente atua. Não. Quando a gente vai implantar uma operação, né, vai implantar um call center e tal, o planejamento já existe desde antes dos operadores sentarem à mesa e começarem a atender. A gente faz o dimensionamento dos operadores, vê quantos operadores precisam, né, que a gente chama de headcount, quantas cabeças nós precisamos para atuar, quantas PAs nós precisamos, se vai ser um turno, 2 turnos, qual horário que vai começar e qual horário que vai terminar essa operação, qual vai ser a meta, como nós vamos atingir esse resultado. Né? Em que momento sair de pausa? Em que momento você vai sair de pausa? Porque existe uma curva de atendimento maior, menor, como eu falei. Por exemplo, gente, é como se a gente fosse nesse mesmo food truck e tem 2 pessoas atendendo ali. Aí, meio-dia, a gente sabe, da meio-dia às 2 é o horário universal de almoço, praticamente no mundo todo. Então, um dos funcionários vai poder sair para almoçar esse horário? Não vai. Se ele sair esse horário, ele vai prejudicar o atendimento geral. Então, a mesma coisa no call center. A gente tem o horário dos operadores saírem de pausa para comer, para fazer o seu lanche, enfim, e tem horário certo para isso acontecer. Tanto no call center que é receptivo, principalmente no receptivo, e também nos call centers que fazem o atendimento ativo. Porque no receptivo eu tenho o cliente ligando para mim, né, ligando para resolver o problema, né, sobre a minha operadora de telefone, sobre a minha TV por assinatura, sobre qualquer problema que seja. E no ativo eu tenho o meu melhor horário de atendimento. Então, quando eu estou almoçando, né, se eu mundialmente estou almoçando entre meio-dia e 2 horas, e eu estou trabalhando no outro horário, qual o momento que eu posso atender uma ligação para poder me oferecer um plano, para poder fazer a cobrança do meu cartão que acabou atrasando, né? É no meu horário de almoço, a hora que eu vou atender. Então, no receptivo existe uma métrica chamada dimensionamento para o melhor horário de atendimento, né? E no ativo existe o best time to call, que é a melhor hora para se atender, né? A melhor hora para se ligar. Então, esses 2 mundos, tanto o receptivo quanto o ativo, eles caminham juntos e cada um deles tem a sua métrica específica para que a gente possa atingir o resultado sem trazer grandes prejuízos, tanto receptivo como ativo. Excelente explicação, Wallace. E quais são as características que um profissional que hoje trabalha dentro de operações, e a gente sabe que tem muito disso, o cara entrou no call center, também para passar uma chuva, só que ele foi descobrindo um mundo que ele não conhecia, ele falou, cara, eu tenho muitas oportunidades aqui dentro. Quais características, o perfil que este profissional precisa ter para ingressar numa área de planejamento? Por exemplo, no receptivo, numa operação receptiva, ele vai atuar na questão de ver os resultados, os números e acompanhar sempre, em todo momento ali, os gráficos de informações de atendimento. Então, ele vai ter que interagir com supervisão, com coordenação, com gerência, para tomar alguma atitude. Por exemplo, se um determinado operador sai de pausa e sai no horário errado, ele vai ter que chegar até o supervisor e conversar com ele. Então, ele tem que ser totalmente solto ali, né? Ele tem que chegar, conversar, cobrar, falar, né? E tem que ter também boa noção de lógica, né? A lógica é um ponto importantíssimo, porque a gente trabalha muito com isso, né? Enquanto a operação ela é mais humana, vamos assim dizer, até certo ponto, que se você está lidando diretamente com pessoas, a gente está lidando com números, o planejamento lida totalmente com números, lógica, né? Então a gente normalmente tem 2 informações, bater a meta ou não bater a meta, entregar o resultado ou não entregar o resultado. Claro que nós não somos máquinas, mas a gente procura entender dentro do possível, né, que existe situações onde a gente vai ter que atuar com um pouco mais de força, um pouco de palavras, isso, claro, para apoiar a operação e trazer o resultado, né? Tem muita gente que acha que o planejamento é inimigo da operação, está ali para concorrer com a operação, na verdade, não. Nosso trabalho é simplesmente auxiliar, ajudar a ver, a operação ver o que eles não estão vendo, sentir o que eles não estão sentindo, né? E é por isso que a nossa atuação é muito importante nessa questão de lógica, de argumentação, de boa escrita, principalmente, porque a gente vai ter que mandar e-mails, vai ter que sinalizar a operação, passar informações. Eu não posso ficar tímido ali esperando a operação pegar fogo, acontecer alguma coisa. Eu preciso chegar, me antecipar, né? A antecipação é uma das coisas muito importantes ali que promovem essa pessoa e fazem ela realmente ser e ter muita diferença. Vou contar um caso que aconteceu essa semana passada comigo na empresa, né?
eu estava acompanhando um dos grupos, que hoje eu cuido de um projeto dentro da empresa de padronização de relatórios, e dentro de um dos grupos o meu coordenador solicitou para a pessoa ali uma informação, né? Não tinha essa informação, e eu não sabia se a pessoa realmente tinha informação. Pelo sim ou pelo não, eu tomei a dianteira, peguei todas as informações, né? E podia simplesmente chegar e falar assim, nós estamos no mês de maio, vou pegar só no mês de maio. Não, eu peguei maio, abril, março, fevereiro. E em janeiro, quando eu peguei, eu vi uma diferença. Falei, ó, essa diferença aqui, talvez não seja bom esse resultado dessa informação, então eu vou deixar isso de lado. E aí peguei, e quando ele me ligou e falou assim, eu preciso dessa informação. Eu falei, tá quase pronto. Ele, como assim? Eu não te pedi. Eu falei, mas eu vi, resolvi me antecipar. Então isso faz o profissional ser diferenciado na área. Porque quando você encontra oportunidades de se promover, muitas vezes não é falando, não é bajulando, né, batendo nas costas da pessoa, mas sim apresentando o seu trabalho da melhor forma possível. Quando você está na PA, né, quando você está na PA, conduzindo o seu trabalho de operador, né, você tem um trabalho, entre aspas, simples, né, e ali às vezes parece que você não tem muita desenvoltura, porque você tem um trabalho ali de fazer. Ou é vender, ou é cobrar, ou é atender bem o receptivo, solucionar problemas. Mas quando você sai dessa casinha, foi até uma publicação que eu escrevi esses dias, né? Eu não posso ser um funcionário de 100%. 100% é o que a empresa me paga para ser. Se eu for 100%, maravilha, eu estou sendo o que a empresa paga para eu ser. Para eu ser diferente, eu preciso ser 120%. Perfeito. E a área de planejamento é uma área tão essencial, porque operações, assim, é onde tudo começa. É operações que gera todo o faturamento, que sustenta toda a estrutura. Então, assim, a estrutura só faz sentido se a operações gerar o faturamento. E os números para direcionar a operação é essencial. Então, o que você falou, para mim, é de extrema importância. Eu sou de operações e eu procuro muito acionar essas áreas, tê-las como minha área muito parceira. Por quê? Porque, às vezes, eu estou inserida no furacão que é operações e se eu não tiver os olhos do lado de planejamento para me ajudar, para direcionar, para trazer alertas. Muitas vezes eu estou lá gerenciando, participando de uma reunião, por exemplo, com um cliente, e aí eu recebo um e-mail, ou eu recebo um alerta via Teams, agora em home office. Então eu recebo um alerta do planejamento falando, Nice, ó, tem um grupo de representantes aqui que está com tempo de atendimento muito acima, pode comprometer o nível de serviço. Então, se eu não tenho esses alertas vindo de planejamento, eu não consigo atuar de uma maneira muito assertiva. E não é porque eu não estou olhando, é porque é impossível olhar tudo, né? Então, é por isso que existem as áreas, e a área de planejamento, para mim, é de fato uma das mais importantes. E por isso eu faço questão de abrir esse espaço aqui. Conta um pouquinho, Wallace, para as pessoas que não conhecem, o que é esse monte de técnicas que existe dentro do call center? TMO, TMA, né? Que são essas diferenças e no que isso implica para aquele consumidor lá que não faz nem noção que existe tudo isso aqui por trás? Esse ponto é um ponto importantíssimo, principalmente para você que não trabalha em call center, não conhece, né? É muito importante. O planejamento, ele é uma pessoa, assim, é uma área que atua de uma forma tão, às vezes, pró-cliente, e o cliente que está ali não faz nem ideia, né? Eu vou dar um exemplo do receptivo. Grande Harold, um abraço. Vamos dar um exemplo aqui. Eu estou ligando para a minha operadora, né, de telefonia móvel para solucionar um problema. Enquanto isso, eu tenho ali o caminho do que chamamos de URA, Unidade de Resposta Audível. Né? É um chat que você conversa com ele, que a gente tem muita raiva às vezes, porque a gente quer chegar direto a falar com o atendente, mas ele tem uma trilha ali, um caminho que você vai seguir para tentar resolver os problemas eletronicamente antes de chegar a um operador. Né? Finalizando essa questão, aí você entra, às vezes, aguarde só um momento que você será direcionado para um atendente. E às vezes fica a musiquinha, aquela coisa e tal. O que o planejamento faz? Quando isso acontece, quando essa musiquinha começa a tocar e você fica um tempo esperando, isso quer dizer que você está numa fila para atendimento. Os operadores, a central telefônica está atendendo. Tem uma parcela de operadores que estão em pausa, outra parcela que está lanchando, outra parcela que está, às vezes, indo no banheiro e tal. Qual que é a nossa função? Eu estou vendo ali que eu tenho, por exemplo, o Wallace, a Nice e mais o Harry, por exemplo, que entrou aí agora, na fila de atendimento, respectivamente nessa ordem. E aí eu tenho o Zezinho, o Guinho e o Luizinho, que estão tirando uma pausa que não era programada para eles ali naquele momento.
Então eu tenho que chegar no supervisor do Guinho, do Zezinho, Luizinho, e falar assim, ó, eu preciso que esses 3 operadores liberem, porque eu estou com 3 pessoas na fila e elas necessitam atender. E é por isso que o planejamento entra na parte pró-cliente. Ele vai ajudar o cliente a ser atendido. A nossa meta é justamente essa. E o que isso impacta, né, dentro do nosso mundo do call center? Né? Existe um indicador técnico chamado nível de serviço para o call center receptivo. Esse é uma das leis, vamos assim dizer, mais importantes para o receptivo hoje. Pensa o seguinte, gente, eu vou fazer um contrato com uma pessoa. Nesse contrato, por exemplo, eu vou fazer um contrato de aluguel com você. Eu chamo a Nais e falo assim, Nais, eu preciso do seu carro, você aluga para mim? Ela aluga. A gente tem uma condição. Você vai ter que abastecer para mim ele inteiro quando você voltar. Eu não quero nem 3/4, nem meio tanque, nem nada. Precisa ser inteiro, tá bom? Tô te dando ele inteiro, você tem que devolver ele inteiro para mim. Então, um contrato que foi feito e tem uma condição. Quando a empresa, o contratante, faz ali com o call center um contrato, principalmente relacionado a nível de serviço, ele fala assim, ó, eu quero que todas as suas ligações, ou seja, 100% das ligações que vocês receberem, sejam atendidas em até 60 segundos. Aí vocês imaginam, nós 3 na fila, eu, a Nice e o Harry na fila lá, esperando para ser atendido, e o Guinho, o Zezinho, o Luizinho lá no banheiro, conversando, trocando ideia, esquecendo da vida e tal. Se o planejamento não atua nisso, eu vou corromper esse 100%, e quando esse deflator chegar no final do mês, eu falo assim, ó, você não cumpriu com o contratado. Então, em vez de eu te pagar, por exemplo, um valor de faturamento final para o call center de 100 mil reais, eu vou te pagar 80 mil, porque 20 mil é de deflator, ou seja, eu vou cortar 20 mil do seu faturamento final, porque você deixou de atender essas 3 ligações. Então, gente, vejam o quanto isso é importantíssimo. Não é só a questão do cliente ser bem atendido, não é só a experiência do cliente, mas é a experiência da própria operação, a experiência do planejamento e o custo final que o call center tem, ou não, com esses pequenos detalhes que fazem toda a diferença no faturamento final, tanto para a operação quanto para o cliente. E isso é tão grande, né, é tão grande que ele chega a atingir o bolso, não só da operação, não só do dono do call center, mas chega a atingir na questão, por exemplo, você que é operador de call center, você que é supervisor, que vai estar assistindo a live, coordenador, enfim, a gente chega e não bate essa meta, perde 20 mil. Esses 20 mil poderiam ser usados numa campanha, poderia ter sido um vale cinema, algum presente, eles poderiam fazer qualquer tipo de coisa para poder ajudar a operação e motivar, e já não vai ter mais isso por conta de você não ter batido a meta. Veja como isso é em grande escala, não a pequena escala que o planejamento trabalha. Sim, eu ia até complementar, e você foi, mais uma vez, impecável aí na tua colocação, muito bom. E esse ponto é muito importante. Aí você que é líder de equipe, essa é a importância, né? Não é que o planejamento é chato em mandar um dimensionamento e você ter lá um gerente, um coordenador falando, cara, você tem que seguir esse dimensionamento. A forma como você que é líder de equipe vai falar com a tua equipe é o que vai fazer toda a diferença para o cara seguir. Se ele não tiver esse entendimento, né, explica o porquê primeiro, depois você fala. Então, por conta de tudo isso, vários desses pontos que o Wallace colocou muito bem aqui, você deve sim levar para sua equipe. Os caras são pensantes, eles são seres inteligentes. Eu vim de uma PA, então assim, eu sei o quanto de potencial essas pessoas têm. Então explique, como líder de equipe, explique, não simplesmente fale, ó, tá aqui o dimensionamento, é assim que tem que seguir. O cara, ele não vai ter comprometimento, ele não vai se engajar em fazer aquilo acontecer. Então, quando você explica o porquê das coisas, levando para ele esse entendimento e finaliza dizendo, ó, por causa de tudo isso, então, é que a escala precisa ser seguida, teu horário é esse, você vai tirar pausa nesse horário. É diferente, o jogo muda, sabe? Então, é o como. O líder de equipe, muitas vezes, ele peca no como falar. Às vezes, ele chega simplesmente com a informação, com o dado que vem do planejamento e fala, ó, de novo, mais uma vez estou sendo cobrado que você está muito tempo no atendimento, porque você tirou sua pausa no lugar, na hora errada. Então, toma cuidado com como você fala com o seu colaborador, porque isso vai ser a forma que ele vai achar que uma liderança deve atuar dentro do call center, e não é isso. O que nós queremos mudar é exatamente o formato de atuação que gera uma imagem tão negativa para esse setor, em função de muitos líderes que não sabem
como falar com as pessoas. Então, use todo esse insumo, todo esse conteúdo que nós estamos trazendo aqui para você mudar a sua forma de agir e, consequentemente, você vai ter colaboradores muito mais preparados, entendendo o porquê do papel dele e a importância que ele tem de estar ali na linha de frente, gerando um bom atendimento e, por consequência, uma excelência, né? Se você trabalha, por exemplo, com NPS, a gente vai conseguir medir a satisfação desse cliente por ter tido um atendimento excelente através de uma boa nota nesse atendimento. Então, se liga nesse ponto que é muito importante. E quando eu já tentei de tudo do lado de operações, não consigo mais saber o que eu posso fazer para melhorar os meus resultados. Como o planejamento consegue me ajudar a criar uma estratégia de futuro e dentro do call center é futuro, tipo, já para implementar amanhã, na próxima semana, para eu conseguir mudar esse resultado. O planejamento ele tem essa função importantíssima na questão da atuação, principalmente do futuro. Vamos pegar aqui, por exemplo, os dados do IMAS de uma empresa. Eu trabalhei numa empresa de telefone uma época, e a minha curva dentro da área de planejamento, ela foi mudando de presente para passado, né? Porque o meu skill já é mais voltado para IMAS, justamente para a gente poder ter essa informação e como passar para o estrategista para ele poder mudar essa questão. No passado, quando eu trabalhei nessa empresa de telefonia, eu fiz um relatório chamado de projeção de subida de quartil. Isso era um relatório diário, como, por exemplo, quartil são a definição, né, vamos dizer assim, de 4 pilares onde a pessoa está ou deveria estar, né, dentro ali de uma métrica que a gente tem. Então, por exemplo, eu tenho uma meta de fazer 50 vendas por semana. 50 vendas por semana são 10 vendas por dia. E ali, o que eu fazia nessa meta de 10 vendas por dia? Cada dia, essa meta ia subindo gradativamente e eu ia acompanhando como é que os operadores estavam. Se o operador estivesse no quartil C, o que ele tinha que fazer para poder atuar e subir para o B? Quantas vendas ele tinha que fazer? Aí ele tinha que fazer mais 15 vendas, porque ele só fez 5 no dia anterior, então ele fazia mais 5 para ele poder subir para o próximo. Nada muito fora da curva, para que a pessoa não chegasse e te assustasse. Mas assim, era um quartil em escalas, em degraus. O quartil normalmente é 1, 2, 3, 4, o ABCD. Do D para o C, quanto que ele faz? Do C para o B, do B para o A. Como é que é essa escadinha que ele faz para poder alcançar esse valor? E isso era encaminhado para a operação já tinha essa informação do EMAS, e o estrategista pegava aquela informação e falava assim, bem, para esse cara atender esse tanto de chamadas aqui, eu preciso analisar qual o perfil de clientes que eu estou trazendo para ele, qual a informação que eu estou passando. Né? Esse meu cliente, ele atende de manhã, à tarde ou à noite. Essa minha massa de clientes, ela atende de manhã. Então, eu vou fazer um meio específico para o cara trabalhar de manhã para atender tal horário. Né? Isso é o estrategista da área da ativa ou cobrança, né? Que ele tem muito mais trabalho, vamos assim dizer, do que o cara do planejamento do receptivo. O do receptivo, ele tem que fazer alocação de operadores. Então, eu tenho hoje, por exemplo, 50 operadores num horário, né, imaginar aqui, chutar aqui das 14 às 20, que nesse horário é um horário tranquilo, eu praticamente não tive fila de atendimento no meu mês passado todo, nos meus 3 últimos meses. Então eu consigo puxar ali 5 operadores das 2 horas e colocar ele entre 11 e 5 da tarde, porque esse horário, das 11 a 1, é o horário que eu tenho o maior pico de atendimento, porque todo mundo vai almoçar. Então, essa parte do estrategista, vamos dizer assim, planejamento estrategista do receptivo funciona dessa forma. Do ativo já é muito diferente, porque envolve perfil de base, que tipo de cliente, que horário que eu consigo falar com ele, se esse cliente ele tem celular, se ele tem telefone móvel, ainda ocorre, gente, tem muita gente que não tem celular, né, principalmente a pessoa na faixa etária acima, às vezes de 50, 60 anos, que não tem paciência, não gosta de celular. Então, a gente tem essa faixa etária, existem pessoas desse tipo ainda, e é necessário a gente também trabalhar com estratégia em cima disso. Que horário que eu posso falar com ele? Qual foi o meu último atendimento? E ali você começa a montar uma estratégia para poder trabalhar em cima dessas oportunidades. Essas oportunidades vão ser repassadas para a operação, e a operação vai começar a ter um novo ciclo, uma nova higienização, uma nova pulverização dos seus clientes, e assim a gente começa a trabalhar de forma com que faça com que a sua venda ativa seja feita, ou a sua cobrança seja realizada com sucesso, porque na central ativa, qual que é a nossa maior expectativa, né, do planejamento? O planejamento tem uma meta no ativo e na cobrança, que é encontrar o cliente. A meta do planejamento
no ativo e cobrança é essa. Eu preciso encontrar o cliente. E encontrar o cliente certo. Né? É o que a gente chama de CPC, contato com a pessoa certa. Né? No receptivo, a gente não tem muito isso. Né? No ativo, a gente já tem a contagem de tempo logado, tem a contagem de TMA, como a Anelise falou, que é o tempo médio de atendimento, ou seja, eu atendi 50 ligações, dessas 50 ligações, eu fiz um tempo médio ali de 5 minutos conversando com cada cliente. Né? Eu tenho que aumentar, eu tenho que diminuir, qual que é a minha meta? Que argumentação que eu usei? Quantas tabulações, ou seja, quantas finalizações, qual era o motivo que esse cliente me ligou, o que eu tabulei, o que eu coloquei, né? Faz sentido realmente? E aí entra aquilo que a Anaís falou sobre a questão do líder. Né? A gente manda vários relatórios, principalmente para operação, sobre finalizações. Isso falando de ativo, de cobrança. No receptivo, às vezes, também tem, para a gente poder mapear e entender ele, qual é a finalização que ele coloca. Mas no ativo isso é muito importante. Então, faz sentido o seu operador, por exemplo, atender e tabular uma chamada de linha muda e ficar 1 minuto na chamada? 2 minutos? Como é que você vai ter que falar com ele? Qual é a forma de você atuar? Então, além da estratégia atuar nisso, o MAS também ele está todo momento aí fornecendo insumos para que você possa cuidar da sua equipe da melhor forma e ali ajudar eles a crescerem. Vou pontuar aqui rapidinho, um ponto muito importante. Eu entrei numa empresa em 2019, ela não tinha praticamente nenhum tipo de dado, relatório, informação correta. Há um mês atrás, antes de mim, naquela empresa tinha entrado um grande analista de MAS, que hoje trabalha na mesma empresa que eu, e nós juntos, grande Diogo Sobral, um abraço, ele já estava automatizando alguns processos para poder mandar informações simples e corretas para o cliente. Depois eu entrei com a parte que encantava a operação e ajudava a operação a melhorar. Existia ali um procedimento chamado pausa tempo administrativo, onde as pessoas dentro do ativo podiam ligar ali para o cliente fazer uma chamada manual. Pois bem, até então, como isso não havia sido medido, estava muito bagunçado, né? Aquela coisa, para onde você não, se você não sabe para onde ir, qualquer direção serve. Então, Sim. Os supervisores olhavam ali, viam ali aquela coisa, tá trabalhando e tal. E aí a gente começou a pegar, o primeiro relatório que eu mandei, né, com o top 10 da operação, das pessoas com maior tempo administrativo, né, o gerente quase caiu de costas, o coordenador quase teve infarto, porque eles viram que não tinha produtividade e o pessoal ficava muito ali sem aquele negócio, né, de ser supervisionado, atendido. A operação conseguiu, com o relatório, né, diminuir 50% desse tempo improdutivo. Uau. A gente achava que era produtivo e não era. Né? Uau. Então, isso é muito não tinha visão, né? Não tinha visão. Olha a importância da área, trazendo os insumos para que a operação tenha visão e possa direcionar. Não tem como falar que a área de planejamento não é uma área importante, gente. Assim, não tem como. É surreal pensar isso. E o que o planejamento hoje quer das empresas? Quer das empresas que a gente diz da operação, né? Ele quer parceria. Né? O planejamento ele clama por parceria. Eu costumo dizer que o MAS ele é um espelho. Vamos lá, Alice. Acorda às 6 da manhã, não penteia o cabelo, não escova o dente, deixa aquela babinha de lado escorrendo aqui, né? Não passa um rímel, um gloss, nada. Vai para frente do espelho. O que você vai ver? Você vai ver a sua pessoa acordando. É isso. Agora, vai no banheiro, toma um banho, faz aquele negocinho, tal, se arruma e vai para frente do espelho. Você vai se ver toda arrumada, tudo arrumado. Gente, planejamento, o MAS, ele cuida do espelho. Ele vai mostrar o que você fez. Exatamente. Perfeito. O que você fez. Então, não tem como fugir disso. O Control Desk, ele também. Ele é aquele espelho de rua que você vai passando e você vai se vendo. Então, aquela coisa mais rápida, né? Você passando, você está se vendo, tal. E a estratégia é o quê? A estratégia é quando você para em frente a uma loja e começa. Quero comprar aquela roupa, mas eu não sei se eu tenho dinheiro, não sei se eu tenho, vou ter que fazer isso, fazer aquilo outro. Então, as áreas que compõem o planejamento são importantíssimas. E agora a gente tem o digital, que é uma área que está crescendo bastante por conta de chatbot, por conta de robôs, né, e informações que a gente precisa ter ali de agente virtual, como mensurar isso, como trazer essa informação, como trazer resultado. E tudo isso é importantíssimo para que a operação tenha um resultado tanto no humano quanto no digital em conjunto. Né? Existem empresas hoje que têm metas separadas, metas conjuntas. Existem empresas que estão até tirando operadores para poder substituir pelo digital por conta da eficiência que o digital está trazendo. Então, a gente está sempre em constante movimento, né? E o planejamento também.
até voltando no que a gente falou sobre o que o cara do planejamento precisa ter, né? Sempre trabalhando com lógica, programação, cursos principalmente voltados para a área de Excel, Power BI, que é um incremento importantíssimo hoje, tanto para micro quanto para macro, né? Sistemas, banco de dados importantíssimo, SQL, MySQL, PostgreSQL, R, linguagem de programação R, Python, Tableau, SAS, tudo isso as grandes empresas pedem, né? Então hoje, se você tiver curiosidade e for procurar aí no Google agora, está analista de planejamento, analista de BI, quais são os requisitos, você vai ver que tem muito requisito, e muito requisito técnico, porque tudo isso faz parte do que o profissional precisa ter para poder entregar o resultado para você. Gente, não é só planilha, não é só números, não é só postar um negócio na internet, é muita inteligência por trás disso, muita. Você sabe que, assim, eu trabalho com um método, né? Você já deve ter, com certeza, me escutado falar aí nas redes sociais. Eu trago essa metodologia para dentro de operações porque verdadeiramente eu acredito, Wallace, que para o líder de equipe ter assertividade é impossível nos usar os dados. Então, o meu método, ele se resume a 7 passos e os dados, eles são tão relevantes que ele é, na verdade, como se fosse uma seta que indica o caminho a ser seguido. Ele é o meu primeiro passo. Então, a análise de dados históricas, porque muitas vezes eu ter uma variação naquela semana, naquele mês, não diz muita coisa, pode ser que a pessoa não esteja num bom dia, num bom momento, num bom mês. Quantas pessoas, nesse momento, principalmente de pandemia, não estão passando por situações muito complicadas e que isso mexe, querendo ou não, reflete no profissional. Mas foi naquele mês. Então, se o líder não tiver esse cuidado de analisar os dados de maneira histórica, para ele entender essa variação, essa linha do tempo, comportamento mesmo, né, numérico dessa pessoa, ele vai tomar uma estratégia errada, ele vai carimbar o cara como uma pessoa que não tem o perfil, que não é tão boa, não é tão produtiva, de maneira totalmente errada. E aí eu vou para o segundo passo, que é o quê? A análise desses dados. Porque não adianta eu ter os dados por ter, se eu não analisar, se eu não realmente parar um tempo. É um estudo, é como se fosse uma matéria. Eu estou ali degustando dos dados que me foram dados. E a partir dessa análise desses dados, eu vou para o meu terceiro passo, que é o agrupamento, que entra o que você falou, por exemplo, do quartil. Então, se eu não agrupar de acordo com as necessidades de cada uma dessas pessoas, com base nessa minha análise histórica, eu posso agrupar e, por exemplo, eu vou pegar aqui uma métrica de vendas, como você falou. Então, eu tenho lá o número X de vendas para fazer por dia, e se eu não observo o potencial de cada pessoa da minha equipe, quando eu vou pensar num quartil, por exemplo, eu nunca vou dar oportunidades e reconhecer um cara de quartil 3 e 4, por exemplo, porque o cara vai estar normalmente abaixo da meta da operação. Mas e se eu firmar com ele compromissos e dizer que ele pode evoluir de uma semana para outra em X ponto? Se a minha meta, o meu potencial de entrega dentro do quartil 4, por exemplo, é de entregar 5 vendas na semana, enquanto o meu primeiro quartil entrega 20, se eu fechar um compromisso com ele de falar, cara, evolui em 10%, e colocar para o primeiro quartil o mesmo compromisso, vamos colocar assim, se os dois evoluírem 10%, concorda que eles bateram 100% do compromisso? Então, cabe a mim, como líder, reconhecer esse cara da mesma forma e não ficar, muitas vezes, diferenciando o cara que é quartil 1, esse é meu camarada, esse aqui eu posso pedir, se o cara quer folga, tá de folga porque ele entrega resultado. A gente tem que parar com isso dentro do call center, sabe? E dar as mesmas oportunidades através de compromissos de acordo com o potencial de cada pessoa e, em paralelo, ir acionando uma área de treinamento, de qualidade, para eu saber onde eu posso desenvolver e capacitar essa pessoa para ela evoluir a cada semana, a cada mês. Então, de novo, entra o como, né, Wallace? Como você vai fazer essa gestão de equipe de maneira assertiva? Faz sentido isso para você? Totalmente, e eu vou até colocar aqui 2 pontos importantes, que é você que está assistindo essa live, quando você era criança, você era o irmão ou o primo, a pessoa que delatava as pessoas? Planejamento é a área certinha para você. Vou explicar por quê. Existe um ponto importantíssimo dentro do planejamento, principalmente o receptivo eu também já trabalhei, mas o ativo assim é primordial de um ponto assim excelentíssimo.
diário de bordo. Gente, isso aqui, para a operação, é importantíssimo. Vamos pensar aqui rapidinho. A Anice pediu para mim, preciso de informação dos 3 últimos meses da galera da equipe A. Aí o que acontece? De repente, na terceira semana do primeiro mês que ela pediu informação, a equipe A detonou o resultado geral da equipe. Detonou. Ela vai chegar em mim e falar assim, mas por que esse valor? Vai chegar em todo mundo, por que vocês fizeram isso? O que aconteceu? Tá vendo? Eu sei que não vai para frente e tal. E aí, o que o diário de bordo está nisso? Na terceira semana daquele primeiro mês, está escrito no diário de bordo que a espinha da equipe A teve um problema no switch, que é a informação onde você coloca os cabos de rede. Então, a equipe ficou 5 horas parada durante 3 dias, afetando a produtividade da equipe e com que a equipe tivesse um resultado abaixo. O diário de bordo é importantíssimo. Importantíssimo. Isso eu estou falando no mundo micro, tá, gente? Agora vamos pensar no mundo macro. Gestão de incidentes. Né? E isso aí a gente vai levando para o mundo mais macro. Chega o cliente final, chega e fala assim, mas por que nesse dia a gente teve uma produtividade? Porque o seu sistema que você fornece para a gente, né, que tem muita empresa que tem o próprio sistema, ele falhou tal dia assim e tal. Então a gente tem como embasar as informações para a gente não bater dentro de casa errado e não sofrer quando acontecer alguma coisa externa. Né? E outra coisa importantíssima, gente, é o step by step, é passo a passo, como ela falou. Quando eu criei o relatório de projeção de subida de quartil, foi importantíssimo, porque assim, eu não exigia do D que ele fosse para o A no dia seguinte. Não, você é D. Qual o próximo passo para você subir para o C? Perfeito, então, perfeito. Não, você não tem que fazer 20, você tem que fazer 5. Do 5, você vai sair amanhã do D para o C, do C para o B, do B para o A. Isso gera um gás na pessoa. E a pessoa vai entendendo que ela tem importância e que estão olhando para ela, não estão denegrindo ela, não estão depreciando ela, deixando ela de lado. Porque acredito assim, né? Eu fui líder por um pouco tempo, por um pouco espaço de tempo, foi por 11 meses líder de uma equipe de planejamento ali, de uma empresa. A gente precisa ver o melhor das pessoas, atuar e trazer o melhor para elas, né? E acho que um ponto importantíssimo aqui, planejamento, call center, vida pessoal, casa, mas líder, ele tem que segurar muita coisa com ele. E se a gente passar as coisas para a operação de qualquer forma, os operadores que acham que fazem um trabalho pequeno, que acham que o trabalho não é tão visado e valorizado, sendo que eles são os principais ali, né? Os pulmões, o coração da empresa. Total. Eles vão se sentir desmotivados. Então, dar motivos para eles continuarem trabalhando, segurar muitas vezes o feedback que você leva do gerente, do coordenador, tal, é importantíssimo. Para você não chegar, descontar em quem não merece, muitas vezes. E eu acho que é um ponto importantíssimo para a gente assim, colocar aqui, que é, assuma a sua culpa, né? Não entreguei o relatório, não fiz a informação, não gerei corretamente a equipe, não informei, não fiz. Eu não fiz, não foi o outro que fez. Ah, mas eu não fiz porque fulano não fez, que fulano não fez. Não importa. Né? Vamos entender os mundos, as responsabilidades dos mundos. Então, qual que é a sua responsabilidade? A minha responsabilidade hoje, como analista da empresa que eu trabalho, é analisar os dados, fornecer informações, suprir, se possível, antecipar tudo que é tipo de informação, né? Entregar insumos, informações, tem coisas que eu tenho horário, então se eu não entregar no horário, a culpa é minha. Às vezes deu um problema no sistema, tudo mais, esporádico, aconteceu, tive um problema no sistema, antecipei, avisei, tudo mais. Agora, se eu não avisei, se eu não fiz, se eu não falei, a culpa é de quem? A culpa é minha. Então, a gente tem que assumir a nossa culpa, trazer para si essa verdade para poder evoluir. Passei pouco tempo ali cuidando de uma equipe, né? E eu entendi que muitas das vezes, quando o operador passava informação errada, era punido e tal, quando o meu supervisor não estava, eu era o supervisor. Eu era o interino, eu tinha que dar informação ali, passar informação para ele. Então eu assumi a minha culpa também. Porque eu não informei ele certo, porque eu não instruí ele da forma correta. Naquele momento, eu era tudo que ele tinha. Então, se nós somos tudo que a pessoa tem naquele momento, é nossa função fazer o nosso melhor e entregar o nosso melhor resultado. Sensacional. Isso daí é uma atitude. É uma atitude que se resume como accountability, como sentimento de dono, protagonismo, que é o que está precisando mesmo dentro do call center, e você assumir sua culpa, você assumir as responsabilidades daquilo que você não fez ou deixou de fazer, não tem nada a ver com fraqueza, muito pelo contrário, você precisa ser muito forte para fazer isso, né? Então, exato, pelo que fez. Então, assim,
gente, não tem que ter medo, assim, assuma as responsabilidades, assuma, muitas vezes, quando você erra, o erro, ele faz parte do processo de aprendizado, o que você precisa é reconhecer esse erro e não errar os mesmos erros mais. Erre erros novos. Erros novos estão sempre permitidos, porque são eles que vão fazer você se tornar um profissional cada vez melhor. Agora, errar os mesmos erros e ficar buscando culpados, dando justificativas, gente, ninguém merece, o mundo tá cheio de pessoas medíocres no sentido de serem medianas, e o que a gente precisa é realmente de pessoas que tenham lá, ó, bala na agulha, assumam a responsabilidade e façam diferente. E falando em fazer diferente, pra gente já caminhar aqui pro nosso final, cara, a gente vai ter que marcar mais uma, que tem muita coisa para falar ainda. Vou fazer a parte 2 dessa live. Mas caminhando pro final aqui, e falando em assumir o protagonismo, eu quero que você comente um pouquinho a sua opinião, e para mim é muito importante esse feedback. Como é que você avalia esse trabalho que eu venho fazendo nas redes, né, assim, voltado ao líder de equipe do call center, levantando a bandeira desse setor que mais emprega, um dos que mais empregam dentro do nosso país, defendendo a importância que ele tem e a necessidade de ter profissionais realmente protagonistas, fazendo essa transformação que esse setor tanto precisa. Olha, é impressionante, é sensacional, porque assim, o que a gente precisa hoje? A gente precisa de profissionais, né, de pessoas que tragam essa realidade, né, de um melhor movimento e momento das pessoas na profissão, né, no segmento do call center, porque tal como eu, tal como você, nós trouxemos o call center para um estilo de vida, né? O planejamento, eu lembro até hoje, logo que eu entrei, tem uma pessoa que eu quero muito agradecer, se um dia ele ver essa live eu vou ficar muito feliz, o Maurício Pereira. Ele era analista de planejamento de um banco, que era nosso cliente, e ele me deu um conselho apenas, né? Ele me chamou no andar que ele trabalhava, na empresa, e falou assim, vou te dar um conselho só. Guarda esse conselho para sua vida. Planejamento é estar à frente, é saber de tudo, ou quase tudo, é ter todas as informações na mão, nunca ou quase nunca ser prego desprevenido. Sempre saiba de tudo antes. Então, aquele conselho ficou muito bem arraigado. E isso eu trouxe para o meu mundo pessoal. Então, você acaba trazendo para o seu mundo pessoal muita coisa que você aprende na vida. E é muito legal essa questão do papo de líder para você trazer para as pessoas, tanto ali quem está na operação, como para quem é líder, como para quem está liderando de um lado, da esquerda, da direita, de outra empresa. Porque hoje a gente não está defendendo um crachá. Eu não estou defendendo um CNPJ. Eu estou defendendo a prática que vai levar à perfeição. Você está defendendo a prática. E a prática e a empatia, né, que foi até uma das minhas últimas publicações hoje, esses dias, a empatia, ela é um sentimento que você não precisa, ele não precisa ser da mesma empresa que eu, para o operador XPTO da empresa O ser feliz. Porque ele tem um líder, um bom líder. Eu não preciso ser, não precisa ser um analista de planejamento, um coordenador, um gerente da minha empresa, pode ser até da concorrente. Mas se ele estiver fazendo o trabalho dele, ganhando, lucrando, por que eu não posso ficar feliz por ele também, né? E esse seu trabalho é sensacional, porque ele sai dessa zona interna, né? E caminha para o mundo mais externo, mais amplo, e faz as pessoas verem, literalmente, de verdade, né? Qual que é o nosso trabalho, né? Então, para mim, tipo assim, foi uma oportunidade incrível, incrível, incrível. O que eu tenho para dizer para você é continue, faça mais, faça acontecer, porque realmente está valendo a pena, as pessoas vão conhecer o seu canal, né? Principalmente as pessoas que da minha rede, o pessoal do call center e tal. Tenho certeza que eles vão assistir. O Harry, por exemplo, já deve ter com certeza consumido essa live, degustado dessa live o máximo possível, né? Que ele é o coordenador de operações onde eu trabalho, uma pessoa excelente no trabalho que faz também. E por falar em novidade, né, tem uma novidade aí. O que eu tenho a dizer sobre essa novidade, né? Tal como você criou o seu e-book e tal, estou criando um e-book para a área de planejamento também, né? Arrasou! Esse e-book é voltado para um momento mais tecnês do negócio. Por que eu resolvi fazer isso? A primeira coisa que eu quis foi, com essa live, mostrar o que a nossa área faz. Segundo, é que o e-book ele vai trazer tanto informações para quem já trabalha na área, como quem algum dia quer trabalhar na área, ou pessoas das operações que não conheçam muito bem a área, os indicadores, o que a gente faz, a nossa importância, né? Como eu te falei, que vem desde lá do contrato assinado, do cliente,
com o contratante com o contratado, que somos nós, o call center, até chegar no batimento da meta, o resultado e o faturamento vindo lá para o financeiro trazendo informação e a gente recebendo o nosso salário, né? Aquela comissão, aquela gratificação a mais, porque nós batemos a meta, superamos a meta, fomos os melhores no ranking. Então, o e-book é justamente para isso, para poder trazer para as pessoas conhecimento, que até então fica um pouco velado entre as empresas, né? E existe, hoje, né, para encerrar minha fala, muita gente que detém o conhecimento. Ponto. O que é muito triste. O que é muito triste. Né? Mas eu gosto de disseminar, eu gosto de falar, eu gosto que as pessoas transbordar, né, Wallace? Vamos transbordar na vida das pessoas, né? Isso. Bem, estou muito feliz. O lançamento do e-book pode provavelmente acontecer agora no final do mês, né, que é meu aniversário dia 28. Provavelmente eu vou fazer o lançamento nessa data. Se não der, eu vou fazer um pouco mais para frente, mas tudo conspira a favor dessa data. Da mesma forma que você se apaixonou pela área de planejamento, eu pela área de operações. Então, é cada um no seu cada um e tá tudo bem. Essa união, essa parceria, essa engrenagem é que faz tudo isso acontecer, né? E olha, Wallace, eu tenho, além do meu e-book, um curso online voltado aos líderes de equipe. Dentro desse meu curso, eu mentoro literalmente os líderes de equipe nesses 7 passos. Quem sabe, porque eu estou transformando esse meu curso num programa, então se ele é um programa, ele vai ter vários módulos. Quem sabe a gente não volta a falar sobre ter uma parte desse programa falando de planejamento, que é fundamental para um líder que quer realmente se diferenciar, né? Com toda certeza, já estou dentro. Eu mesmo desistir. Muito bom. De fato, é uma área essencial. Eu sou suspeita para falar de planejamento, e quem já trabalhou comigo nas áreas, eu trabalhei numa grande empresa, tive um parceiraço de planejamento, era da área de DBM, o Jader, não sei se você o conhece, mas assim, esse cara, ele me mostrou que é possível ter um planejamento parceiro dentro de operações e poder ter a humildade de entender que operações também pode contribuir muito com o trabalho do planejamento. Então, é essa sinergia que dá muito certo. Então, parabéns. Assim, o pouco tempo que conversamos aqui, deu para perceber o mega de um profissional que você é. Desejo muito sucesso na sua trajetória, no lançamento do seu e-book. Já me antecipo desejando muitos anos de vida aí no seu novo ciclo e que você tenha cada vez mais sucesso. Vamos estreitar essa relação aí que pode dar um caldo bem interessante, hein, Wallace? Planejamento e operações não tem como dar ruim. Com certeza, vai dar muito certo. Eu quero encerrar minha parte aqui transmitindo o agradecimento maravilhoso ao Maurício Fortaleza Araújo. Ele é o cara que me deu uma oportunidade excelente para me transformar no profissional hoje, e principalmente de VI e MS que eu sou. Né? Hoje ele é dono de uma empresa. Muito feliz, Maurício, um abração. E eu tenho entranhado em mim uma frase de profissional, eu gosto de dar nomes porque é importantíssimo agradecer as pessoas reais. Há um profissional excelentíssimo hoje, ele é head do Agibank, né, Fabiano Schneider, outro profissional excelentíssimo. Eu lembro que eu era control desk, meu primeiro trabalho, estávamos tendo um problema, uma rixa entre operações e planejamento por conta de informações e dados, e o gerente de operações chegou nele e falou assim: Fabiano, temos um problema. Eu estava perto dele e ele falou assim: problema? Não existem problemas, existem oportunidades. Eu nunca vi problema na minha frente. Adorei, já quero um papo de líder com ele. Então, essa frase desde 2010 está guardada aqui. Não existem problemas, e sim oportunidades. Boa, boa. Eu uso uma frase um pouquinho diferente, mas eu falo: não existem problemas, existem contratempos para serem resolvidos. Então, dá na mesa, o importante é buscar a solução, né? Wallace, mais uma vez, eu te agradeço demais por você ter feito parte desse papo de líder aqui muito especial, uma delícia, nem vi o tempo passar, e desejo a você aí uma grande semana. Eu te agradeço de coração. Tchau, sucesso aí pra você. Tchau, tchau. Gente, espero que vocês tenham curtido. Se inscreve no canal, caso você não seja inscrito ainda. Se você é um profissional do call center, vem muito mais por aí ainda. A gente está só começando essa trilha que vai, com certeza, transformar a imagem desse setor. Pode escrever. Daqui a 10 anos, o setor de call center será outro, e o Liderando Mais, com certeza, fez parte desse processo de transformação. Esse é o nosso foco e a gente vai perseguir. Eu subo conteúdos diários e você vai ter a oportunidade de ver aí vários conteúdos com profissionais como o Wallace, que vão poder
compartilhar e transbordar na sua vida muito conhecimento, tá bom? Obrigada, Wallace, um prazer, sucesso para ti. Porque quando você foca naquilo que você tem controle, os resultados vêm no longo prazo. O fato é o seguinte, a dor passa, mas o legado que você vai deixar entregando metas sustentáveis fica.